Então, seja bem-vindo à nossa etapa 2, segunda aula do curso Currículo Nota 10. Nós já passamos pela primeira aula, para que serve um currículo, agora ficou claro para você que o currículo tem um único propósito, é conseguir uma entrevista para você. E agora vamos responder a pergunta, afinal de contas, por que fazer um curso sobre como elaborar um currículo? E olha, e aí eu queria te compartilhar uma experiência pessoal minha. Eu mesmo achava que sabia elaborar um currículo ao longo aí da minha carreira, mas eu não sabia. Eu tinha um currículo que eu usava para me candidatar para as vagas, mas eu não tinha um bom retorno de entrevistas até que uma consultoria, um headhunter, abriu os meus olhos e me mostrou que o meu currículo poderia melhorar e muito. Então isso fez toda a diferença para mim. Então, independente da sua área de atuação, do segmento profissional que você atua, saiba que você seguir os meus fundamentos, você também vai melhorar o seu currículo, assim como eu melhorei o meu. E eu vou começar esse processo de convencimento do motivo por que você precisa fazer um currículo, compartilhando contigo uma experiência pessoal minha, que eu aprendi durante um curso de imersão que eu fiz na Disney. Não era um curso de recolocação profissional, não era um curso que te auxiliava num processo de recolocação ou de mudança de emprego. Era um curso sobre excelência no atendimento ao cliente. E ao longo do programa deles, na verdade, acho, se não me engano, logo no início, Jeff Noel, que era o nosso facilitador Disney, que tem mais de 30 anos de experiência na Disney, ele aplicou na nossa sala uma dinâmica bem interessante que eu gostaria de trazer para cá, para o nosso contexto, porque tem bastante pertinência. Bom, primeiro ele perguntou, vem cá, vocês conhecem o Mickey Mouse, o personagem Mickey Mouse? Todo mundo aqui conhece? E é claro, todo mundo levantou a mão. E ele falou, bom, vocês já viram o Mickey, certo? Num desenho, na televisão, ou nos gibis, ou no cinema. Todos vocês já viram? E claro, todos nós, sim, já tínhamos visto. Aí ele falou, que ótimo. Então, se vocês já conhecem, já viram, sabem como é que ele é, eu tenho um convite para vocês. Que tal vocês desenharem, então, o Mickey para mim? Vou dar para vocês aqui, ó. Folha de papel em branco e um lápis e, por favor, desenhe um Mickey para mim nessa folha de papel. Olha, eu admito que quando ele fez essa proposta, eu pensei, o quê? Eu tô aqui na Disney, no treinamento da Disney, eu não vou me atrever a desenhar um Mickey Mouse aqui dentro da Disney. E vou ser preso aqui, né? Mas ele falou, não, olha só, não se preocupem, a gente não vai avaliar, não se acanhem, faz parte de uma dinâmica, a gente não vai avaliar a qualidade do desenho de vocês. Não vamos avaliar a perfeição do desenho de vocês. Aí eu pensei, pô, que ótimo, porque perfeição é o que não vai ter, né? Então que bom que não vão avaliar. E aí então ele deu um tempo pra gente e pôs todo mundo para desenhar o Mickey. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que não era tão fácil quanto eu imaginava. E aí eu desisti no meu desenho, pedi uma outra folha em branco para o Jeff. Jeff deu uma risadinha, me deu uma outra folha, eu amassei aquela anterior, joguei no lixo. Vi que outros colegas também fizeram a mesma coisa, e aí eu tive que dar uma olhadinha assim, né? Dei uma esticadinha no desenho de um, desenho de outro, para ver se eles estavam tão ruins quanto o meu desenho. E aí eu percebi que, olha, bom, talvez eu não seja o melhor da sala, mas o pior também, pelo que eu vi ali, eu falei, acho que o pior também eu não vou ser. Até que o Jeff falou, bom, acabou o tempo, por favor, então, cada um de vocês aí apresente, mostre o Mickey que vocês desenharam. E aí, olha só que interessante, meu Mickey perfeito que eu desenhei. O que você acha? Quando eu terminei esse desenho, eu admito que eu já estava, veja só, eu já estava bem esgotado. Eu já estava com a moral lá embaixo. Sim, e bom, aí eu pensei, bom, é um Mickey Mouse, é um desenho, eu estou entregando o que foi pedido, então tá tudo certo. Só que aí o que o Jeff fez? Ele falou, não, olha só, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou entregar uma outra folha em branco para vocês, só que dessa vez vocês vão seguir as minhas instruções. Dessa vez vocês vão seguir meu passo a passo.
Eu não vou desenhar para vocês, mas eu vou dar algumas diretrizes para vocês. Eu vou dar alguns princípios que precisam ter no Mickey Mouse. E se vocês ouvirem as minhas instruções e segui-las, eu aposto que o desenho de vocês vai ficar melhor. Então, olha, bom, resumindo, eu não lembro exatamente como foi exatamente o passo, as instruções que ele nos deu. Mas foi mais ou menos o seguinte, ele falou, olha, pega essa folha em branco e visualmente mesmo, divide ela no meio, faz um leve traço no meio, dividindo ela em duas partes, parte superior e parte inferior. Agora, você pega e divide ela de novo na vertical, criando um lado esquerdo e lado direito. Aí você faz um círculo, uma circunferência, que ocupe metade da página. E na parte superior, eu quero que você faça 2 círculos menores. E aí ele foi dando as instruções passo. Bom, quando ele terminou as instruções e terminou esse nosso segundo momento de desenho, o resultado final que eu consegui foi esse aqui. O que você acha? Tá bem melhor, né? Vamos comparar aqui? Olha só. Mickey número 1, Mickey número 2. Moral da história. Às vezes, seu currículo que você está mandando para as vagas que surgem, você está mandando esse currículo aqui. E aí eu te pergunto, como é que você quer conseguir uma entrevista com esse Mickey Mouse aqui? Me fala. Imagina, se a empresa estivesse contratando, se a Disney estivesse contratando um cartunista, qual dos dois ele contrataria? Esse cartunista aqui, esse desenhista aqui, ou o cara que fez esse desenho aqui? Qual? Você concorda que esse cara aqui não nasceu para desenhar? É um absurdo esse cara ter mandado um currículo aqui para a nossa empresa com esse desenho, com esse currículo aqui para eu analisar. Você concorda? Será que ele não percebe que ele é muito ruim, que ele não atende os nossos requisitos aqui da nossa vaga? Pois bem, e veja pior, veja que ironia, né? Esses 2 desenhos aqui foi feito pelo mesmo desenhista. Não é interessante isso? O mesmo desenhista que fez esses 2 desenhos. Não dá para acreditar, mas sim, é verdade. Então, eu te convenci. É isso que eu quero dizer, que seguindo os passos a passos aqui do nosso curso Currículo Nota 10, você pode sair sim de um currículo desse nível e chegar no currículo desse nível. Tá bom? Então, por isso que eu te falo também que é importante você não queimar etapas, você não pular etapas. Nós vamos avançando junto, porque se você fizer como eu fiz, seguir o passo a passo as instruções do Jeff Noel, você vai chegar nesse Mickey Mouse aqui. Tá bom? Então, olha só, elaboração de um currículo não é só esforço, exige método e exige processo. Tá claro? Perfeito? Então, você agora tem condições de decidir com qual currículo você quer disputar vagas no mercado. Com esse currículo aqui ou com esse currículo aqui. O seu currículo só fica de pé se ele tiver um tripé: esforço, método e processo. Gostou do trocadilho? Mas é isso. O seu currículo só fica de pé se ele tiver esse tripé. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que é importante a gente discutir aqui. O currículo é um instrumento de detalhes. Assim como o processo de você ser convidado para uma entrevista é estimulado por detalhes, por pequenos detalhes. Por isso que é importante você se preocupar com os detalhes, porque é isso que vai definir se você é ou não é convidado para uma entrevista. Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns erros que eu vejo que é cometido com muita frequência, e você avalie se você já cometeu em algum momento esse tipo de erro no seu currículo. Perfeito? Então eu recomendo que você evite e conserte todo e qualquer eventual erro que tenha aí no seu currículo. Tá bom? Bom, o que mais? Entre outras coisas, porque eu poderia ficar aqui e passar as aulas listando todas as possibilidades de erro, e não é essa a intenção. Eu listei isso aqui porque o que é importante você entender? Que esses erros te afastam da sua entrevista. E o seu objetivo e o objetivo do seu currículo é te levar para a entrevista. Tá bom? Lembrando que, como o currículo é uma ferramenta de detalhes, é esses detalhes que
motivam ou desmotivam o selecionador a te convidar para a entrevista, ok? Então, você tem que descartar todos esses erros do seu currículo. E olha só, uma coisa que eu acho que é importante. Toda vez que eu recebo um currículo em minhas mãos, que eu analiso um currículo, eu vejo possibilidades de melhoria. Eu vejo lugares, sessões que daria para escrever diferente, que daria para melhorar. Eu encontro também alguns desses erros aqui que eu listei, como eu já falei. Então, entenda que todo e qualquer currículo pode ser melhorado. E quando a gente fala isso, a gente pensa logo assim, sim, eu posso fazer um curso, uma nova graduação, ou eu posso aprender, né, assimilar um novo idioma, e aí eu ponho meu currículo, sim, meu currículo vai melhorar. Sim, isso aí é o caminho tradicional de uma melhoria de currículo, mas o que eu estou te propondo aqui, que também é igualmente efetivo, é um outro caminho pouco usual. É você melhorar o currículo com o que você já tem. E reafirmo aqui, você pode sim melhorar o seu currículo só reescrevendo ele. Se você seguir esses processos que a gente vai ver nas próximas aulas, se você seguir as minhas recomendações, tá certo? Então, é claro também que muito do que eu já falei até agora e algumas coisas que eu vou falar nas próximas aulas talvez não tenha 100% de aderência a você. Perfeito, sem problema, não, é impossível também, porque são fundamentos, talvez não tenha aderência para todos, mas eu quero que você então me acompanhe, venha comigo em todas as próximas aulas e vá aí no seu bloquinho de anotações ou no seu próprio currículo, vá anotando aquilo que você enxerga que tem pertinência para o seu caso, tá bom? Ok? Então, concluindo a aula 2, nós vamos agora então para a aula 3, as 7 sessões de um currículo assertivo. Espero que esteja sendo proveitoso para você até aqui, tá bom? Te encontro então na aula 3. Até lá!